Aprendendo com as provações. Veremos hoje a justificativa número 45 para a ocorrência de provas em nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para levar-nos a entender que a prosperidade nem sempre é sinal de aprovação divina e que necessitamos abandonar o pecado. Alguns de nós precisamos passar por um processo de aprendizagem para entendermos que nossas posses não são indicativos exclusivos de que Deus esteja sendo honrado em nossa vida. Versículo bíblico pertinente. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19, 8. Certamente o maior susto que Zaqueu levou em sua vida foi quando Jesus parou de andar, olhou para o alto da árvore em que ele estava e dirigiu-lhe a palavra. E para complicar um pouco mais a situação daquele rico chefe dos publicanos, cobradores de impostos, o Senhor ainda diz que precisa ir à sua casa para jantar com ele e ali pernoitar. Jesus é assim. Ele vai ao pecador e lhe faz surpresas maravilhosas. Precisamos entender que Zaqueu não vivia em paz. Ele buscava algo ou alguém que lhe desse uma paz real e duradoura. Apesar de suas riquezas e de sua vida de conforto e luxo, ele ainda tinha na alma um vazio que nem mesmo essas coisas podiam preencher. Ao ficar sabendo que o Rabi da Galileia passaria por sua cidade, ficou ansioso para conhecê-lo bem de perto. Quem sabe ouvir suas palavras de conforto e encorajamento, ou até mesmo de perdão. Zaqueu ficou eufórico e rapidamente se dirigiu ao local onde Jesus passaria. Como era de baixa estatura e a multidão cercava o Senhor por todos os lados, não conseguiu avistá-lo de pronto. Resolvido que estava de não perder essa chance, subiu numa árvore que dava acesso à rua por onde ele caminhava, e ali ficou esperando a tão desejada oportunidade. Percebemos que ele não se importou com a constrangedora condição em que estaria no alto de uma árvore. Uma autoridade delegada pelo Império Romano para cobrar impostos dos judeus jamais poderia ficar tão exposto assim. Seria ridicularizado, zombado e assim por diante. Mas nem isso o fez desistir de ao menos contemplar o rosto daquele já famoso pregador itinerante que fazia maravilhas entre o povo, curando e ressuscitando pessoas. Mas, na realidade, não era isso o que mais importava para Zaqueu. O que ele queria era encontrar no Mestre uma luz que clareasse sua angústia de coração. Zaqueu almejava ardentemente por perdão e, custasse o que custasse, ele iria atrás desse sonho. Esse homem não vivia em paz. Tinha uma provação psicológica e emocional permanente em sua vida e a queria vencer. Quando há somente abundância de tranquilidade, podemos incorrer no erro de acreditar que isto aliviará nossas culpas, afinal as coisas vão tão bem. O fato é que aquele a quem Zaqueu desejava apenas contemplar o olhar, agora o chama para descer logo da árvore, pois ele iria à sua casa. Muitas vezes precisamos descer dos altos em que nos colocamos, altos do orgulho, da arrogância, da autossuficiência, etc., porque o Senhor deseja entrar em nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ao pronunciar aquelas palavras a Zaqueu, Jesus já estava ciente de que ele ficaria muito feliz e honrado em dar abrigo a ele e ao seu grupo de seguidores, os discípulos.
mas também já sabia que aquele homem estava carente do seu perdão e de manifestar seu arrependimento e conversão. Os anos de sofrimento psicológico e emocional de Zaqueu fizeram com que ele tomasse a decisão correta, buscar em Jesus a solução para a sua vida. Ele mesmo decidiu ir até Jesus. Ele mesmo optou por subir naquela árvore. Ele é quem disse sim ao Jesus solicitar abrigo em sua casa para aquela noite. Zaqueu também foi quem escolheu repartir entre os pobres a metade da sua riqueza e restituir às suas vítimas 4 vezes mais do que lhes havia roubado. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, a transformação do caráter no processo de arrependimento e de conversão. Se imaginarmos a vida de Zaqueu totalmente desprovida de dores e sofrimentos, fica difícil concluir que ele um dia houvesse ficado incomodado e desejoso de transformação. As provas permitiram-lhe refletir mais amplamente no mal que estava praticando e nas dores que estava causando na vida de suas vítimas e até mesmo na de seus familiares. Pode-se confirmar, portanto, que algumas dificuldades têm efeito positivo para muitos. Nesse caso específico, houve alívio para o coração de Zaqueu. Certamente que houve também melhores perspectivas para seus familiares. Houve ainda restituição de recursos para muitos que tiveram seus bens diminuídos pela corrupção daquele cobrador de impostos, o que não deixou de ser também para eles um testemunho de renovação de vida, ensinando-lhes que pode haver mudança sim, mesmo na vida de um, entre aspas, traidor e ladrão como Zaqueu. Houve ainda bênçãos para muitos pobres daquela região, ao receberem das mãos de Zaqueu porções da sua riqueza. Houve também alegria no céu e no coração de Deus por essa conversão. Enfim, houve tudo de bom através daquela feliz decisão. Fica bastante confortável para pessoas como Zaqueu, abastadas e que não sejam tão honestas quanto deveriam ser, imaginarem que estão bem com Deus, já que sua prosperidade material parece evidenciar isto. Tais pessoas ficam tão apegadas aos seus bens que nem mesmo alguns deslizes em ganâncias, mentiras e enganos parecem ser para elas algo tão errado assim. E algumas atitudes ilícitas, como as que vemos a seguir, passam a ser consideradas aceitáveis. Vejamos então algumas dessas atitudes ilícitas. Um empresário pode afirmar: o salário e os benefícios dos meus trabalhadores ainda não são tão justos quanto deveriam ser, mas isso acontece em decorrência das dificuldades atuais do próprio mercado. Outro poderia afirmar: uma parte dos impostos tem sido sonegada porque há complicações financeiras na empresa, muitos compromissos a serem quitados. Outros poderão dizer: olha, naquela negociação houve um superfaturamento porque justamente naquele mês tínhamos uma grande dívida para quitar e esse recurso extra chegou na hora certa. Muitos chegam a afirmar até: puxa, caiu do céu. Pois bem, estes e outros exemplos de atitudes ilícitas, infelizmente, são tidas por muitos até como corretas. Aquela coisa dos fins que justificam os meios e assim por diante. Tudo isto, no entanto, não passa de corrupção e pecado. Depois das decisões de Zaqueu, que evidenciavam ainda mais seu arrependimento e sua conversão, Jesus enalteceu sua atitude e deu-lhe a segurança de que aquela casa havia alcançado a salvação. Lucas 19:9. Que assim seja na vida de todo aquele que sente em seu coração o desejo de render-se ao Salvador, abandonando o pecado e confiando única e exclusivamente em sua providência. Basta crer e confiar. Uma pérola de esperança para você. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Por favor, além de inscrever-se nesse canal e deixar o seu like, não deixe de compartilhar esta mensagem, fazendo assim a sua parte em propagar o Evangelho de Jesus Cristo.